Olá, tudo bem com você? Eu vou lhe fazer uma pergunta e você responda para si mesmo. Você está no patamar que você gostaria de estar em sua vida? Você consegue claramente os seus objetivos? Se você disse que não, eu posso lhe dizer que você não tem um objetivo principal bem definido. Porque no momento que você decide que vai fazer alguma coisa que vai chegar num outro patamar, você consegue. E por que você consegue? Porque se você coloca no seu cérebro que aquilo para você é preponderante e que você quer e quer muito chegar nesse patamar ou nesse nível, você chega lá. Por quê? O seu subconsciente vai trabalhar para isso 24 horas por dia, mas você tem que querer muito isso aí. Mas acontece o que atrapalha as pessoas para não chegarem num nível maior, onde ela gostaria de estar, é a zona de conforto. A zona de conforto é aquela em que você está acostumado, você domina aquela zona. Não tem risco nenhum naquela zona de conforto. Tudo que está na zona de conforto você conhece perfeitamente. E no momento que você sair da zona de conforto, vem a insegurança. Você agora, numa situação nova, você tem muito que pensar, você tem muito que resolver. Então você termina esmorecendo. Acha que tudo vai ser muito difícil, que você não vai ter capacidade suficiente para aquilo, e você termina não aceitando. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa e de repente o supervisor de produção pediu as contas, foi embora e eu tive que buscar alguém para a sua função. E eu tentei buscar alguém que já estivesse trabalhando na empresa. Aí eu chamei aquele empregado que para mim seria o indicado, capacidade ele tinha, era um excelente profissional, e eu chamei ele e ofereci-lhe a vaga. Outro talvez dissesse com um sorriso: ótimo, que bom, eu estava esperando essa oportunidade, mas ele murchou e pediu para pensar. Quando ele pediu para pensar, eu vi que ele esmoreceu. Eu já pensei, ele não vai aceitar. Eu perguntei quanto tempo ele precisava para resolver e ele disse: não, amanhã eu já lhe dou a resposta. Tranquilo, então amanhã eu espero. No dia seguinte ele chegou, cabeça baixa, já vi que o resultado era negativo. E ele simplesmente disse: eu agradeço muito a distinção, o senhor ter se lembrado de mim, etc, etc, mas eu não aceito. Eu gostaria de continuar a trabalhar aonde estou e fazendo aquilo que eu costumo fazer sempre. Eu digo: ok, será assim. Claro que eu tive que buscar na concorrência alguém para a função, porque o único que eu achei que poderia exercer a função bem seria ele, e ele não aceitou. Mas por que ele não aceitou? Capacidade ele tinha. Simplesmente porque ele não quis sair da zona de conforto. Ele nem quis saber quanto iria ganhar. Nada.
ele simplesmente resolveu não aceitar. Por quê? Ele sabia que o desafio era grande, que ele não ia dormir de noite nos primeiros momentos, porque tinha muito a aprender e muito a comandar. Então ele resolveu que aquilo não era para ele, que ele queria ficar ainda na zona de conforto. Então, muita chance na vida a gente perde por querer estar sempre na zona de conforto. Outra coisa que é extremamente importante na vida profissional, principalmente, é você estar preparado para as oportunidades que certamente aparecem. Eu vou lhes contar uma história. Eu viajava com um colega. Ele fazia um tipo de serviço, eu fazia outro. Eu era supervisor de manutenção mecânica e ele era supervisor de produção. Então, nós íamos numa unidade fabril da multinacional. Eu fazia a parte da manutenção, via como é que estava, se estava sendo bem conduzida, etc, etc. Traçava novos planos e ele fazia a mesma coisa na produção. E sempre que nós viajamos, às vezes, viajávamos 4 horas, 2, 4, 6 horas para chegar numa unidade, ele sempre pedia para mim dirigir. Não que ele não soubesse dirigir, é que ele gostaria de ter a oportunidade de ficar estudando enquanto no trajeto. E ele se acomodava no banco traseiro para colocar os seus livros, etc. E eu dirigia e ele não tirava, não pregava os olhos dos livros de jeito nenhum. Ele estudava todo o tempo, na ida e na volta. Eu achava que estava prestando um favor para ele. Dirigia, eu gostava de dirigir, não tinha problema nenhum. Então, esse camarada, o que ele estava fazendo? Ele estava estudando línguas. Ele já tinha de berço o alemão, porque ele era descendente de alemão e na família dele o pai e a mãe falavam alemão e ele aprendeu de berço o alemão. Ele estava estudando inglês e francês. Eu achava um absurdo, porque o camarada, línguas na profissão dele, ele era engenheiro agrônomo, mas tudo bem. Mas certo dia apareceu um curso que uma empresa fornecedora de tecnologia na área de fabrico de ração, etc., ela criou 2 vagas para um curso de especialização em processamento de rações, e esse curso seria lá na cidade de origem, que era a Suíça, e, aliás, uma das cidades da Suíça, e fizeram um concurso, e claro que essa empresa que ele trabalhava, nós trabalhávamos, foi convidada a que mandasse um participante para o concurso. Sabem quem tirou o primeiro lugar? Ele mesmo. Ele tirou o primeiro lugar no concurso. Foi mais um outro do Rio de Janeiro, e ele aqui do Rio Grande do Sul. Ele teve 6 meses, com tudo pago, na Suíça. Hoje, ele é uma das maiores autoridades em fabrico de ração da América Latina. Vê que estar preparado para as oportunidades que aparecem é muito importante. Pense nisso. Muito obrigado.